A noite de lua cheia da Amazônia guarda mistérios inexplicáveis e vão muito além da compreensão humana. Para alguns, histórias. Para outros, uma realidade terrível. Homem-fera, fera-homem. Eu estou falando do lobisomem. Fala galera do Encantos da Floresta, eu sou Paulo Carvalho, sou mágico, historiador e criador de conteúdo. Eu sou uma pessoa parda, cabelos crespos, curto, olhos castanhos, estou usando uma camisa verde escrito Amazônia, estou sentado e é um prazer poder estar com vocês aqui em mais um episódio. Hoje nós vamos conversar e aprender mais sobre as histórias e lendas da nossa Amazônia. Esse é o projeto Encantos da Floresta, aprovado no edital 02/2025 de fomento à criação de projetos culturais, Secult Pará, por meio da Política Nacional Aldir Blanc. Eu quero te convidar também a fazer parte do nosso universo aqui no YouTube. Então, se inscreve no nosso canal, curte nosso vídeo, compartilha, clica no sino de notificações para receber nosso conteúdo toda semana. Também temos o nosso Instagram, @podcast Encantos da Floresta. Tem até o QR Code aqui para você ser direcionado para a nossa página. Lá temos os bastidores, as fotos, imagens e tudo que acontece aqui no nosso encontro semanal. Esse é um projeto muito importante de resgate às nossas tradições orais. E a gente fica muito feliz de ter você aqui conosco. Hoje nós falaremos sobre uma das lendas mais conhecidas, não só na Amazônia, no Brasil, no mundo. Cada parte do mundo tem as suas próprias tradições e relatos sobre esse ser, o lobisomem. Mas hoje nós vamos falar do lobisomem da Amazônia, que possui sim algumas características. O lobisomem é um homem que, no maior parte do tempo, é uma pessoa de pele amarela, semblante carregado, olheiras, uma pessoa bem estranha, mas que nas noites de lua cheia passa por uma transformação terrível, pois ele carrega uma maldição. Dizem que na lua cheia, geralmente nas sextas-feiras ou terça, ele vai para uma encruzilhada e começa a se rolar na terra, emitindo sons assustadores. No seu corpo, começam transformações a acontecer. Pelos surgem, sua roupa se rasga, ele se transforma em um bicho. Para alguns, dizem que ele se transforma no bicho que passou por aquele lugar. Na Amazônia, nós temos o lobisomem que se transforma em cachorro, temos o lobisomem que se transforma em porco. Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre esse, que tem algumas características próximas ao cão, ao cachorro. Muito bem, dizem que o lobisomem é aquele filho que nasceu de uma família de outros 6 filhos. Ele é o 7º filho daquela família. Para se tornar lobisomem, pode ser por nascença, pode ser a partir de algum ritual místico, ou pode ser a partir de uma mordida que você levou em noite de lua cheia de outro lobisomem. O lobisomem se alimenta de pequenos animais e também de recém-nascidos. Por isso é muito comum nos interiores batizarem o recém-nascido assim que ele nasce, para protegê-lo do lobisomem.
No período da Quaresma, que é um período de 40 dias antes da Páscoa, são os momentos mais perigosos, onde o lobisomem fica mais poderoso ainda, por ser um período sagrado, místico. E nesse período, ele ataca até mesmo pessoas. São inúmeros os relatos de pessoas que voltam de festas e se deparam com aquele ser monstruoso, parte humano, parte cão, ou até mesmo somente parte cachorro, como um cachorro grande, peludo, feroz. E você sabia também que, para interromper essa maldição do lobisomem, é preciso que você acerte ele com um objeto cortante e faça ele sangrar. Assim, ele se transforma de volta em homem e a maldição acaba. E o relato que eu vou contar para vocês agora vai muito além da lenda. Essa história se passa em torno de 50 anos atrás, na Amazônia Bragantina. E a pessoa que enviou esse relato conta que ela estava grávida e já estava chegando a hora do bebê vir ao mundo. Ela e seu marido estavam prontos, pois como eles moravam em uma comunidade ribeirinha, bem na beira do rio, quando chegasse esse momento, eles deveriam atravessar para o outro lado do rio. Naquela época, não havia médicos, hospitais, e quem fazia todo esse trabalho eram as rezadeiras. Ou melhor, rezadeiras parteiras. Muito bem, havia chegado a hora das dores se intensificarem e do bebê chegar. O marido rapidamente reuniu as coisas que eles já haviam preparado, foram em direção ao barco e entraram. A atmosfera era noturna, noite de lua cheia, e era quarta-feira de cinzas, o primeiro dia da Quaresma. O céu estava carregado, não se via uma estrela. Era perceptível que vinha muita chuva, e não deu outra. Era preciso atravessar esse rio para outra margem, algo em torno de 10 minutos. Enquanto eles iam remando, enquanto a mulher ia sentindo as suas dores, a chuva caiu. O barco só não virou, graças a Deus. Mas eles conseguiram chegar do outro lado. Chegaram e todos molhados foram em direção à casa da rezadeira. Bateram, ela abriu a porta e eles entraram. Rapidamente, a mulher começou a pegar os panos, as bacias, tudo que era preciso para fazer o parto daquela mulher. Eles estavam na casa e o barulho da chuva era muito forte. Um toró, é assim que chamamos na Amazônia. Ouvia o barulho da chuva nas telhas de barro. Uma casa simples, de madeira, iluminada só pela luz da vela e da lamparina. A parteira, uma senhora bem idosa, antiga e respeitada na região, preparava tudo. Eles estavam lá até que finalmente o bebê chegou ao mundo. O pai comemorou e, apesar daquela noite conturbada de chuva, foi um momento de paz. Mas uma paz que rapidamente foi interrompida pelo choro da criança recém-nascida. Aquela criança chorava muito, bem alto, e só se ouvia o seu choro em meio à chuva. Rapidamente, a parteira começou a guardar os itens e caminhar para todos os lados dentro da casa. O seu semblante de tranquilidade começou a mudar. E enquanto aquele bebê chorava, a mãe percebeu que a parteira, a rezadeira, parecia inquieta. Foi nesse momento que ela olhou nos olhos da mãe da criança e disse: "Esse choro de criança vai atrair coisa ruim para cá." A mãe não entendeu ao certo o que aquela frase deveria significar. Elas continuaram por lá. Até que, alguns minutos depois, elas ouviram o primeiro arranhão na parede. Era como se uma garra forte, pesada tivesse passado. Uma fera, um ser, o que será? Aquele barulho
começou a cercar a casa, como se aquele ser pesado fosse passando nas poças d'água e fazendo barulho. Os barulhos foram se intensificando, o arranhão foi se intensificando. O marido estava pálido, com os olhos deste tamanho, olhando ao redor da casa. Foi quando a parteira disse: é o lobisomem. Naquele momento, a mãe, ficou muito nervosa, porque aquele seu bebê estava em risco. O pai, para proteger a sua família, puxou seu facão e ficou segurando atentamente. Conta a mãe que ela nunca havia visto aquela expressão no rosto do seu marido. O cheiro daquela criatura era muito forte, de carniça, de bicho molhado. O som que ele fazia, seus grunhidos, começavam a causar pavor naquelas 3 pessoas dentro daquela casa. Foi quando, em dado momento, ela se recolheu em um canto da casa segurando seu bebê, perto do seu marido que segurava o facão. A rezadeira fazia suas orações em voz baixa e apressada, passava ervas nas portas e fazia o sinal da cruz para proteger aquela casa. Foi quando, em uma brecha, aquela criatura que estava do outro lado fez uma força. A brecha se abriu um pouco e eles puderam ver uma das cenas mais terríveis que eles já viram na vida. Era um ser peludo, grande, enfurecido, com dentes pontudos, um cheiro terrível. Foi possível sentir até o bafo quente que ele emanava. Rapidamente, num instinto de pai, aquele homem com o facão cravou o facão no bicho e rapidamente caiu do outro lado da casa e saiu correndo, soltando um grito que não era de homem e nem de bicho, só era terrível. Quando o pai puxou o facão, metade dele estava sujo de sangue. Pois bem, naquela noite ninguém dormiu, apenas impressionados e pensando se aquilo que tinha acontecido foi real ou não. Eles ficaram ali e rapidamente chegou o amanhecer. O casal agradeceu a rezadeira e seguiu. Só que uma coisa aconteceu. Quando eles estavam se despedindo, preparando o barco na beira do rio para sair e voltar para o outro lado, para sua casa, eles perceberam que vinha um moço correndo desesperado. E esse moço bateu na porta da rezadeira e disse: Dona Maria, nos ajude. Tem um velhinho lá na nossa comunidade que foi esfaqueado ontem à noite. Ele está muito mal, entre a vida e a morte, ele precisa de remédio, me ajuda. Foi nessa hora que aquela mulher olhou nos olhos do seu marido, segurando seu bebê, e pensou: será que é este velhinho que era o lobisomem? E você, já havia ouvido alguma história tão incrível assim sobre lobisomens? Se já, eu quero que você escreva aqui e compartilhe conosco. Escreve nos comentários. Conta pra gente, nós queremos saber. Muitos relatos chegaram sobre esse ser assustador que aparece na noite de lua cheia. Eu quero que você também me conte, hein? Quero que você se inscreva nesse canal, clique no sino de notificações e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. É muito bom ouvir essas histórias e compartilhar com vocês. Aqui nós temos o nosso QR Code para o nosso Instagram, @podcast Encantos da Floresta. E lá nós temos as fotos, os vídeos, os bastidores e as imagens que a gente cria para ilustrar todos esses seres que nós conversamos aqui. Vem com a gente, hein? Eu sou Paulo Carvalho, este é o Encantos da Floresta, um podcast feito para você, para valorizar e perpetuar nossas raízes amazônicas. Até a próxima, valeu!